Olá a todos, bem-vindo ao canal Chester News. Bom, eu queria falar sobre as lições, né, de ontem da invasão do Capitólio, né? O que fica para o Brasil, para os Estados Unidos, para o mundo inteiro disso daí? Bom, em primeiro lugar, os americanos demonstraram, né, hoje eu estava vendo na CNN, forte repúdio. Mais de 80% da população americana repudiaram a invasão do, do Capitólio. Então o que acontece? Eu achei, né? Eu falei, ou o Trump tinha provas ou ele estava insano. Pelo jeito, ele estava blefando mesmo. Teve um recuo hoje, né? Ele estava pensando até em dar um perdão presidencial para si mesmo, né? Que no presidencialismo americano, entre os poderes, o presidente pode fazer esse perdão, mas seria inédito, né? Pelo jeito, ele está com medo das represálias, né? Ele deve ter caído em si. Parecia que ia ter, nossa, guerra civil, não sei o quê, né? Tava um clima assim horrível. Para os Estados Unidos é bom ele ter recuado, porque ele ia esticar a corda ao máximo, né? Ainda bem que ele voltou atrás. E assim, que fica da lição? Grandes economistas, inclusive prêmio Nobel recentes, eu não lembro o nome dele, falaram que a maior parte da riqueza dos países ela não está em dinheiro, em bens, em patrimônio, está nas instituições. E os Estados Unidos provaram com esse incidente que as instituições estão nas pessoas, no comportamento das pessoas. Então, assim, o Trump ele quis quebrar uma tradição de transição pacífica do poder e se deu mal, né? Ele foi rechaçado, perdeu o apoio dos próprios republicanos. A maioria dos republicanos estão repudiando o que o Trump está fazendo. Eu acho lamentável o que ele fez realmente, porque ele manchou, morreram 5 pessoas, né? Apesar de eu ter brincado ontem, eu não brinquei com a morte de ninguém, eu brinquei com a situação engraçada no sentido de que os Estados Unidos sempre foram um exemplo para a humanidade de democracia, liberdade, de respeitar os valores, porque os Estados Unidos, ele forma a primeira nação moderna da atualidade. Quem não conhece muito história mundial, os países, as nações nasceram na mesma época dos Estados Unidos e eles foram o primeiro a fazer um governo para o povo. Então, assim, os americanos eles têm muito orgulho da democracia, porque a democracia, apesar de ter surgido na antiguidade, né, na Grécia, a democracia moderna foi implantada nos primeiros lugares nos Estados Unidos. Então, naquela coisa da Revolução Francesa, de limitar o poder absoluto dos reis. Então, assim, os americanos eles têm muito orgulho de terem sido a nação que deu aí o pontapé inicial nessa questão. Então, qual que fica a lição? As instituições é a maior riqueza que as nações ricas têm, né, as nações mais desenvolvidas, e, a, e num primeiro momento as instituições, como a gente percebe, elas não estão num prédio lá, não é um prédio a instituição, não é o prédio da STF, prédio do Congresso. As instituições estão dentro do povo. Porque assim, nos Estados Unidos também tem baderna, invadiram, só que agora você vê, tem uma repercussão. Os americanos, eles não são superiores que os brasileiros, que os latinos, nem o que faz os ingleses, os americanos serem superiores são instituições sérias. Então o que acontece? O cara até pode invadir, depredar, só que depois tem uma consequência grave. Hoje na CNN Brasil repercutiu que pegaram as fotos das pessoas que invadiram o Congresso, inclusive um policial morreu, infelizmente, né? E ele é a quinta vítima desses incidentes do Capitólio. Então, assim, as instituições elas estão no povo, na cultura do povo. O Trump ele arriscou muito esticando isso ao máximo. Pelo jeito foi o que eu falei ontem, ele não tem, ele ou ele está louco, né, fora de si mesmo, já pensaram até em tirar ele, impeachment, ou forçar a renúncia dele, ou aplicar a emenda 25, que é quando um presidente perde a confiança, o próprio gabinete presidencial vota que ele está maluco ou incapaz, ou, né? Eu não tenho nada contra quem tem problema mental, gente. É que assim, a pessoa ela pode ter problemas mentais, mas ela não pode ser presidente ao mesmo tempo. Você ter problemas, ótimo, você tem sua vida. Agora, a pessoa está
insana e querer ser presidente e provocar caos, né? O cara vira tipo um coringa, isso não é legal. Então, assim, eu acho também, voltando um pouco ao Brasil, eu acho que o Bolsonaro está se arriscando também em defender o Trump dessa forma. Ele jogou a pauta aqui no Brasil de também que pode ter fraude nas eleições. Ele está pegando um assunto interno dos Estados Unidos e puxando para o Brasil. Eu, particularmente, eu apoio o Bolsonaro. Eu votei, eu apoio, dou ideias, eu sou voluntário, sou tipo um assessor voluntário. Muita gente colaborou e ainda colabora com o governo Bolsonaro com ideias, com propostas. Eu sou uma dessas pessoas. Eu acho que o Bolsonaro ele tem que, é, vamos dizer assim, se afastar do trumpismo. Não é que a direita americana e a direita brasileira têm muitos pontos em comuns, por nós sermos países americanos, temos cultura muito parecida, né? O interior do Brasil é muito semelhante ao interior dos Estados Unidos, do pessoal conservador, cristão, a maioria cristã, protestante ou católica. Nós somos muito parecidos, o Brasil com os Estados Unidos. A direita americana e a direita brasileira têm muitos pontos em comuns. A única diferença é que lá é um país desenvolvido, muito rico, com menos desigualdade que o Brasil e uma riqueza muito maior, além deles ter o poder mundial sob as mãos, a nação mais influente do mundo. Só que assim, é legal esse intercâmbio da direita, só que se o presidente, porque assim, vamos analisar friamente e racionalmente. O Trump, ele perdeu a reeleição, ele ficou praticamente insano, tomando decisões insanas, sem pensar. E o Bolsonaro está imitando isso dele, e isso não é legal, entendeu? Porque assim, é o que a gente fala, o presidente dos Estados Unidos ser meio maluco, imprevisível, é vantajoso para os Estados Unidos, porque como eles têm umas forças armadas mais poderosas do mundo, ser um pouco imprevisível deixa os inimigos dos Estados Unidos, Rússia, China, Irã, apreensivo, Coreia do Norte. Agora, se o Bolsonaro ficar imitando o Trump, o que acontece? Fuga de investimento. Se o Bolsonaro ficar imitando o Trump, a única coisa que ele vai conseguir é que as indústrias saiam do país e o dólar suba. É isso que acontece na prática. Então, assim, eu, se eu fosse o Bolsonaro, eu apoio totalmente a equipe do Paulo Guedes, do Bolsonaro. Eu daria um conselho como cidadão, como amigo virtual. Se afastar da questão do Bolsonaro, porque até o Netanyahu, Israel é muito mais aliado dos Estados Unidos do que o Brasil, e o Netanyahu falou que foi lamentável o que aconteceu. Boris Johnson também da Inglaterra, do Reino Unido, falou que foi lamentável. Então assim, o Bolsonaro não tem que cair amarrado junto com o Trump. Porque se o Bolsonaro, inclusive, se o Bolsonaro se grudar à figura do Trump, ele, em primeiro lugar, racionalmente, ele vai estragar a relação com o Biden, que 95% de chance do Biden ser o próximo presidente dos Estados Unidos, daqui uns dias, né, já está próximo de 20 de janeiro. Ele vai estragar, azedar totalmente a relação com os Estados Unidos, se ele insistir em ser um trumpismo, um bolsonarismo exagerado. Não vai ser bom para o nosso país, para os nossos negócios. A nossa aliança com os Estados Unidos, elas têm que ter, o Bolsonaro, ele tem que agir institucionalmente, ele tem que vestir a instituição brasileira da presidência da República. Ele não pode agir emocionalmente como uma pessoa física dentro da presidência, entendeu? Não é que ele não é porque ele gosta do Trump, às vezes ele vai ter que ser obrigado a ter um relacionamento com o Biden, igual a Argentina. A Argentina é nosso parceiro comercial muito importante. Muitas indústrias de manufaturado do Brasil exportam para a Argentina. Entrou um presidente de esquerda, mas nós temos uma coisa institucional. É questão igual do Mercosul. A gente não pode ter assim, esse é de esquerda, não falo com esse cara. Não é assim. A política, o Bolsonaro, ele estava acostumado a ser deputado e ser da direita e não conversar com a esquerda. Mas na presidência não é assim. Ele tem que ter relacionamento com a China, com a Argentina, até com o Irã, Venezuela. Pode tudo bem, ideologicamente se afastar. Mas não pode tomar partido assim, porque isso, por exemplo, se cair amarrado no Trump, o que vai acontecer? Muitos estão pensando que o Trump está com a mente alterada, fora de si. Não sei se é um problema mental ou emocional ou problema psicológico dele não aceitar perder. Não interessa o que seja, ele está agindo como se fosse uma pessoa insana.
Se o Bolsonaro cair amarrado com o Trump, ele vai perder a reeleição aqui no Brasil. Está tendo, por exemplo, a eleição na Câmara, da Congresso, das duas mesas do Congresso. O Brasil, ele tem que pensar no Brasil, o Bolsonaro. Por quê? Se ele cair amarrado com o Trump, o Trump ele pode renunciar nos últimos dias ou com a emenda 25 dos Estados Unidos da Constituição Americana, por estar insano, incapaz, ou ele pode ter um impeachment ou renunciar. Se o Bolsonaro puxar isso para si, a esquerda e a oposição brasileira talvez pense em fazer a mesma coisa, tirar o Bolsonaro alegando que ele está com problemas mentais também. Então não é legal, eu acho. Assim, foi legal a aliança que ele se aproximou, o trabalho que o Ernesto Araújo fez foi excelente, de se aproximar com a Europa, com os Estados Unidos, com Israel. Eu totalmente apoio. Eu votei, inclusive, no Bolsonaro esperando que isso acontecesse. E aconteceu. Então eu estou feliz. Mas algumas coisas, né, tem que ter um bom senso. Por exemplo, a Argentina, principalmente na área internacional, Argentina e China. São dois países de esquerda, mas quase 70% do nosso superávit vem da China. Então, assim, muitas pessoas, muitos agronegócios dependem do comércio com a China. Não dá para ser radical na área do comércio. Então, porque assim, a economia e comércio é compra e venda, é mercado. Mercado é igual mercado de carro. Você não vai chegar, você quer comprar um carro, não interessa se você é da mesma religião que o vendedor, tal. O mercado ele é mais racional. Não interessa ideologia, você quer aquilo e a outra pessoa quer outra coisa. Então não tem que misturar ideologia com comércio e com economia. Entendeu? O liberalismo, ele prega isso. Você faz negócio. É lógico que você vai vender, por exemplo, armas para uma ditadura africana que está matando, né? Tem que ter. Não estou falando que não exista ideologia nem ética na economia, não é isso. Mas é que a gente tem que ver essas questões um pouco de forma mais fria. Se eu fosse o Eduardo Bolsonaro, a equipe do presidente, falava, ó, não tem que se amarrar ao Trump, porque ele está caindo, está desabando, está perdendo apoio total mundial, e se o Bolsonaro ficar insistindo em imitar o Trump, ele perde o foco da questão da eleição da Câmara e do Senado, e é importantíssima a questão das vacinas para o Brasil voltar a crescer logo, entendeu? Que os países que se vacinarem primeiro vão atrair investimento, as bolsas desses países vão subir, vai ter mais consumo, entendeu? A gente pode perder um boom aí interessante. E o Brasil gastou muito com a pandemia, para os nossos padrões brasileiros. O Brasil tinha que continuar as reformas. Eu acho que o Bolsonaro tinha que se focar na eleição do Congresso para né, porque o Rodrigo Maia praticamente sabotou todo o governo. Ele escolhia as pautas que ele queria. Ele não tinha nem um pouquinho de republicanismo, de ver o que era importante para a República. Ele pautava coisas para desgastar o governo. Eu vou falar sério, o Rodrigo Maia e o Dória, nada contra essas pessoas, mas eles agiram totalmente horríveis. O Dória, daqui do estado de São Paulo, ele prometeu, ele falava que apoiava o Bolsonaro para ganhar voto, que era liberal, chegou no governo, se aproximou da China, aumentou impostos, ou seja, o contrário do liberalismo, de pegar estado mínimo, menos impostos. Ele fez tudo ao contrário, ficou inimigo, atacando o Bolsonaro, entendeu? O Rodrigo Maia também. Ele tem intenções, ambições políticas, não vai acontecer nada. O Dória não tem nem 3% de intenção de voto, e o Rodrigo Maia, se tentar ser presidente, não tem nem 2, 3%. Entendeu? O povo não é mais idiota no Brasil. Eu gosto de política desde os anos 95, 2000, quando eu era bem jovem, e ninguém se interessava por política. Agora mudou. Agora todo mundo se interessa por política e ainda está todo mundo radical. Então é isso. Em resumo, o que fica da invasão do Capitólio? A parte mais importante dos países tem a ver com as instituições, é a maior parte da riqueza das instituições, e vimos nesse incidente dos Estados Unidos, do Capitólio, que as instituições estão arraigadas no comportamento e na cultura do país. É isso que faz as instituições serem o que são. Entendeu? Nos Estados Unidos também tem gente revoltada, ignorante, só que o que acontece?
A maioria está perdendo, os que invadiram o Capitólio estão perdendo os empregos, muitos vão ser presos, entendeu? Então, assim, querer ser bagunceiro, todo mundo é em todo lugar do mundo. O problema é você fazer bagunça e não acontecer nada, ou fazer e as instituições vai atrás depois. Isso é o que diferencia os países com instituições fortes, que são ricos, é isso a maior riqueza dos países. E outro que fica desse vídeo, o Bolsonaro devia de se afastar do trumpismo, porque se ele quiser imitar o Trump, ele vai cair junto com o Trump. Ele devia de se focar na eleição da mesa do Congresso, das duas casas, do Senado e da Câmara, e se focar na continuidade das reformas e acelerar a questão das vacinas. Isso é interesse nacional. E parar de ideologizar demais o comércio, né, com a China, com a Argentina. Comércio é comércio. Você tem o que eu quero que você. Um quer dinheiro, o outro quer soja. Um vendeu, acabou. Não tem que ficar estragando as relações comerciais, porque isso, o Brasil já vai ter. Se o Biden vencer, é ruim o Bolsonaro ficar amarrado com o Trump, porque o Biden tem grandes chances de agora assumir, e ele ainda está com essa questão de botar pressão no Brasil, questão da Amazônia, a Europa, entendeu? A gente tem que se preparar, porque talvez o mundo inteiro vai pressionar o Brasil nessa questão ambiental, já inclusive falando em boicote aos nossos produtos, nosso agronegócio, entendeu? Alegando a destruição da Amazônia. Então acho que o Bolsonaro tinha que se focar em coisas internas. Eleição das duas casas, vacinação para acelerar a retomada econômica e a continuidade do clima político das reformas. Se o Bolsonaro continuar radical, ele não consegue também passar as continuidades das reformas, que o Arthur Lira, que é um candidato lá do Congresso, falou. Reforma administrativa, tributária e a federativa. Eu acho que são essas três que eles. Isso é extremamente importante. A gente chama no Brasil de reforma, parece obra de residência, mas a reforma, na verdade, é a necessidade de você atualizar a legislação. Na verdade, reforma é você atualizar as leis para ter um upgrade, assim, um videogame, com tecnologia, a gente chama de upgrade. Você dá um turbo nas instituições e nas leis para que elas sejam mais eficientes para o Brasil poder continuar crescendo. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News.